Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar aí, que provavelmente vão, né? Tá tendo uma obra aqui perto e tá uma bateção do caramba, mas eu preciso gravar esses vídeos. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a harmonia corporal, né? E o que a gente pode fazer para melhorar essa harmonia corporal. Primeiro, né? Como que a gente poderia avaliar essa questão da harmonia corporal? Se a gente precisa, né, desenvolver às vezes mais uma determinada região, manter outra região. O que, né, muitas vezes a gente vai utilizar como avaliação é a própria imagem corporal. Ou seja, muitas vezes a pessoa ela vai se olhar no espelho e ela vai observar, né, essas proporções de ombro, dorsal, cintura, coxa, por exemplo. Então, às vezes ela vai observar que uma região é melhor ou mais desenvolvida do que outra região. Então, vamos supor que, por exemplo, a pessoa ela se olha no espelho e ela observa, por exemplo, que ela tem um bom volume de peitoral, né, tem uma boa hipertrofia do peitoral, mas não tem o dorsal bem desenvolvido. Então, nesse exemplo, né, só pensando em peitoral e dorsal, o exemplo que eu dei, você vai pensar, né, em manter o peitoral, manter a proporção que você ganhou e melhorar a proporção do dorsal. Então, você vai fazer um volume maior para dorsal e um volume de manutenção para o peitoral, tá? E assim você vai fazendo para todas as outras regiões. Então, por exemplo, né, só para ter um guia, né, para a gente entender qual tipo de proporção, por exemplo, que a gente iria utilizar como guia, a gente pode utilizar, por exemplo, a harmonia que o pessoal do fisiculturismo usa, né? Então, por exemplo, um corpo em X, né, ou um corpo em V, ou também alguns usam como exemplo uma ampulheta, né, que seria o X, né, quando você fecha, você tem uma ampulheta. Então, por exemplo, né, utilizando esse exemplo do V, né, do V-shape, né, que seria assim, a gente teria, por exemplo, ombros largos, um dorsal, né, em expansão e a linha de cintura fina, né? Então a gente teria, né, ombros largos, dorsal expandido e a linha de cintura, analisando só essa parte superior. Então, se você olha, né, você observou a sua imagem, você está se olhando no espelho, você percebe, por exemplo, que às vezes você está muito linear, você já vai ter que pensar em duas coisas, em abrir, né, o tamanho do ombro, né? Então você vai pensar no desenvolvimento do deltoide, né, que é o músculo que dá volume no ombro, e você vai pensar também no desenvolvimento do grande dorsal, né, do latíssimo do dorso, que é ele que vai dar essa expansão. Então, às vezes você tem, por exemplo, um peitoral, né, bem desenvolvido, só que não tem, né, essa proporção em V. E aí você vai fazer o quê? Você vai priorizar, por exemplo, o desenvolvimento do deltoide e o desenvolvimento do dorsal e, obviamente, também tem que ter um percentual de gordura baixo para ter, né, a linha de cintura fina. Então, muitas vezes você vai olhando, né, no espelho, você vai percebendo, né, quais as regiões que você precisa desenvolver e quais regiões que, por exemplo, você já tem um bom volume, né? Isso tudo é muitas vezes na avaliação visual mesmo, você olhando no espelho e você observando essas proporções. E a partir do momento que você identifica, eu tenho um corpo, né, que está muito linear, eu preciso, por exemplo, expandir o dorsal, eu preciso aumentar a largura do meu ombro, né, eu preciso trabalhar melhor esse deltoide, você vai aumentar o volume de treino para essas regiões, aumentar o volume de treino para deltoide, aumentar o volume de treino para dorsal e vai utilizar um volume de manutenção para outras regiões, né, e vai fazer um treino de 4, 6, 8 semanas focando naquela região e aí você vai observar já provavelmente alguma diferença, tá bom? Mas em relação, né, a essa harmonia corporal, muitas vezes você vai avaliar olhando para o espelho e vendo, né, quais as regiões que são ponto forte, quais regiões que são ponto fracos, e a partir do momento que você identifica o ponto fraco, você prioriza volume para aquela região e utiliza volume de manutenção para a região que já tem um bom volume.